É verdade, apóstolo Luiz Anel, e nós encontramos vários versículos na Bíblia, muitas passagens na Bíblia, falando sobre o arrependimento. Jesus falou sobre o arrependimento, João Batista também, vários outros profetas, homens de Deus, pregaram sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E aí também o profeta João Batista, ele continua dizendo, ele fala, produzir, pois, frutos dignos, né, do arrependimento, né? Então, nós encontramos várias passagens na Bíblia falando sobre o arrependimento. Nós sabemos que o pecar é do homem, está na natureza do ser humano de um modo geral. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Porque muitas vezes as pessoas elas se julgam, não é, acima do bem e do mal e acham que elas não têm pecados, elas se sentem no direito de apontar os pecados alheios, os pecados dos outros, mas ela acha que ela não tem pecado. E aí começa a apontar os defeitos, os pecados das outras pessoas. E a Bíblia diz, aquele que julga, ou que pensa, ou que imagina não ter pecado, a verdade de Deus não está nele e ele não passa, ou ela não passa de um mentiroso ou de uma mentirosa diante de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Deus olha do céu e não vê nenhum justo sequer. Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Então isso é para todos nós entendermos o seguinte, que precisamos sim, como diz Tiago, né, sentir as nossas misérias. Ele diz assim, sintam as vossas misérias, né? Convertei o vosso riso em pranto diante de Deus, chorai diante dele, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? Procurem se humilhar diante de Deus e ele vos exaltará. Eu me recordo, enquanto o senhor estava falando aí, apóstolo Luiz Anel, daquele publicano. A Bíblia diz que tinha lá o fariseu se exaltando diante de Deus, dizendo, graças eu te dou, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens pecadores. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, eu faço caridade, eu sou uma pessoa, sabe? Ele só faltou dar nota 10 para ele mesmo, né? Eu dou nota 10, viu, o pastor Antônio Moura, para mim mesmo, o fariseu lá que se exaltava diante de Deus. Só faltou dizer, não, eu sou o cara, eu sou o cara. Então ele se exaltou tanto diante de Deus, assim também existem cristãos dentro das igrejas que se exaltam, às vezes porque tem uma Bíblia, porque tem um conhecimento na palavra de Deus, porque oram, porque trabalham para Deus e ficam se exaltando. A Bíblia diz aquele que se gloriar, glorie só no Senhor, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua fortaleza, mas aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor. Então a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então louvado seja Deus, apóstolo Luiz Anel, por essa palavra, porque nos faz sentir a nossa total carência, a nossa total dependência de Deus. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você sabe que você tem muito a chorar na presença de Deus. Todos nós temos que sempre nos prostrarmos diante do Senhor e dizer como publicano, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E aí com certeza Deus sempre terá aquela compaixão no seu coração. O próprio Jesus demonstrou isso quando ele disse para aquela mulher que estava já para ser apedrejada, já estava prestes a ser morta, né? E Jesus falou, se alguém aí dentre vós não tiver pecado, então seja esse o primeiro que comece a tirar pedras contra essa mulher. E aí todos eles foram saindo da presença de Jesus e também da pecadora que estava lá prestes a morrer apedradas. Então que prossigamos assim e que esta seja, né, sempre a nossa mentalidade. Eu vou me prostrar, vou me humilhar, eu reconheço que não sou nada, eu reconheço que Deus é quem é tudo em minha vida, é Ele que faz tudo. Então assim nós vamos prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, que é Jesus Cristo. Amém?